Os irmãos, a paz do Senhor, pode se assentar. Que bom estar aqui uma vez mais, Salmo de número 113. Nós vamos estar lendo esses 9 versículos, Salmo 113, e algumas reflexões desse Salmo de número 113. Diz assim: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Meus irmãos, eu estive essa semana na rádio e falei justamente sobre o Salmo 113, se não me falha a memória. E esse Salmo 113, o salmista, ele exorta a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. A gente vai meditando na palavra de Deus e a gente vai perguntando assim: nós temos razão para louvar a Deus? Porque é isso que o salmista fala. O salmista, ele nos exorta para louvar a Deus. E é interessante a gente saber e lembrar a cada dia que nós fomos feitos para exaltar o nome do Senhor mesmo. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever. E a gente, pastor Eli, começa a pensar e começa a perguntar para nós mesmos: nós temos razão para louvar a Deus, motivo, para louvar a Deus? E o salmista, ele exorta todos nós a exaltar a Deus. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque existe uma situação muito complicada. Outro dia eu estava falando com uma pessoa e eu disse assim: olha, os problemas atuais, ele tem uma possibilidade de ofuscar aquilo que Deus fez há algum tempo atrás. E eu li um livro que o autor estava dizendo assim: olha, o grande problema de você vencer uma grande batalha é o dia seguinte, que te dá aquela sensação de dever cumprido. Só que o apóstolo Paulo, quando ele escreve para os crentes de Éfeso, lá no capítulo, na altura do capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele nos fala sobre a armadura, e ele fala que a gente deve estar vestido da armadura todos os dias, não para preparar para a batalha. A armadura que se veste não é para preparar para a batalha. A armadura que se veste é para o dia mau, Não que você vai vestir a armadura para lutar agora. Você tem que estar com a armadura. Isso fala de preparação todo dia, porque você não sabe o dia que o inimigo se levantará contra a sua vida. E o autor estava dizendo que o grande problema, Salatiel, da batalha vencida é no dia seguinte, porque nos dá aquela sensação de dever cumprido. E isso é muito perigoso. Então, o que a palavra de Deus nos admoesta e nos aconselha todo dia? Que a gente deve estar comprometido com Deus. Comprometido com Deus como? Toda hora. Comprometido com Deus todo dia. A Bíblia fala que as nossas vestimentas, elas devem estar brancas. A Bíblia fala que nós devemos preparar para a batalha, porque o nosso inimigo, ele é perito na batalha, e nós precisamos também aprender a lutar, mas com as armas certas. Quando a Bíblia fala que eu devo louvar a Deus, e o salmista, Salmo 113, ele fala assim: olha, louvai ao Senhor. Meus irmãos, louvar a Deus não é simplesmente a gente expressar alguns sons, mas é aquele louvor que sai do âmago da nossa alma. Eu conheço pessoas que, no momento da grande batalha, grande luta, foi no momento que Deus deu uma grande composição
e que louvou o Senhor de forma mais singela. Outro dia eu estava ouvindo sobre um pássaro chamado rouxinol, e aquele pássaro ele tem um cântico melodioso, e na história do rouxinol ele canta lindamente, Djalma, quando o seu dono põe ele num quarto escuro, né? E a gente começa a pensar assim, olha, é difícil cantar no meio da tribulação, é difícil cantar no meio das lutas, é difícil cantar no meio da batalha, mas a gente, como servo de Deus, é chamado para exaltar o Senhor todos os dias. Eu não sei como você veio aqui essa manhã, tem gente nos ouvindo e vendo a gente lá de casa exaltando o nome do Senhor. Só que tem uma coisa, o Deus dos exércitos está conosco. O Deus dos exércitos está conosco. Quantos podem confirmar isso? Diga amém. O Deus dos exércitos, Ele está conosco. E eu não sei o que você está passando nessa manhã, e eu não sei como está a sua situação. Só que a palavra de Deus nos admoesta assim, olha, louvai o nome do Senhor. Louvai ao Senhor. Aí eu começo a pensar assim, olha, será que eu tenho razão, motivo para louvar a Deus? Aí começamos a nos lembrar dos feitos do Senhor, das grandes coisas que Deus fez, das grandes coisas que Deus está fazendo. Muitas vezes nós nos atentamos e pensamos assim, olha, Deus está conosco porque Ele abriu uma porta de emprego. Mas você não entende quando você sai de casa. Você saiu de casa hoje, chegou aqui bem, mas você não sabe o que aconteceu nessa trajetória, o que aconteceu para você chegar até aqui. Você não sabe, mas Deus te deu grandes livramentos. Você não sabe, mas Deus estava mandando o anjo dele com a espada desembainhada, e você chegou aqui. E quando chega aqui, meus irmãos, tem que glorificar o nome do Senhor, porque Deus é o Deus do livramento, Deus é o Deus do poder, Deus é o Deus da graça. Eu tenho que glorificar o nome do Senhor. Você tem que glorificar o nome do Senhor, porque nós devemos isso. Outro dia eu estava citando meus queridos irmãos na rádio, mesmo que isso é impossível acontecer, mesmo que você pense que Deus não fez nada para você, porque é impossível que todo dia, pastor Cabral, Deus está fazendo algo na nossa vida. Mas mesmo que chegue aquela sensação que pensamos assim, querido Djalma, Deus se esqueceu da gente, porque não tem aquele momento que a gente fala assim, estou sozinho, eu estou passando aqui pelo vale, mas estou sozinho, que nada. Isso é um pensamento que passa no coração da gente, na mente da gente. E o diabo fica todo dia assim, olha, você está sozinho, para que louvar a Deus, para que se comprometer com o Senhor? Eu estou pregando para pessoas que precisam ouvir esta palavra nesta manhã, e eu quero dizer para você, olha, louva o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor mesmo se a luta estiver assim, numa intensidade tremenda, mas louve o nome do Senhor. Sabe por quê? Quando você louva, você atrai a presença do Senhor na sua vida. Fala para o irmão que está ao teu lado, olha, eu não sei como está você hoje, mas louve o nome do Senhor. Eu não sei como você veio, mas louve o nome do Senhor. Tem dinheiro no banco? Louve o nome do Senhor. Não tem dinheiro no banco? Louve o nome do Senhor. Está com a enfermidade? Louve o nome do Senhor. Está tudo bem na sua vida? Louve o nome do Senhor. Ou seja, todo dia, até o nascimento do sol, até o ocaso, louve o nome do Senhor. Todo dia, louve o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor. Eu me lembro que a palavra de Deus, certa feita, Deus olha para Jó, ele fala assim com Satanás, olha, está vendo meu servo Jó? Temente, fiel, se compromete comigo, o homem íntegro e que se desvia do mal. Meus irmãos, como é bom nós termos esse testemunho na vida, ainda mais dado pelo nosso próprio Deus. Como é bom a gente passar, meus irmãos, e a pessoa reconhecer que nós somos um povo diferente. Como é bom você estar no seu trabalho e você é reconhecido por ser um homem diferente.
não só de fazer diferença, mas ser diferente em que, pastor Vinícius? Na forma que você fala, na forma que você age, com o seu comportamento com os seus iguais. Que coisa boa, meus irmãos, é nós darmos testemunhos que somos um povo de Deus, somos um povo diferente. Eu li alguns anos atrás, no Mensageiro da Paz, um caderno, num livro que vinha da escola dominical, e eu disse assim, olha, estava escrito assim, olha, pregue a palavra, se necessário fale. Quando a gente é comprometido com o louvor, o nome do Senhor, a nossa vida, ela é uma pregação do Evangelho. Por isso que eu digo, minha querida irmã, meu irmão, tem gente que chega perto de mim e fala assim, pastor Vinícius, eu não sei pregar. Pastor Vinícius, eu não tenho dom de pregar. Tem sim. Quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele prega sem palavras, ele prega sem palavras, porque a vida dele, a forma que ele trata os irmãos, é uma pregação do Evangelho. Ao passo também, meus irmãos, tem aqueles que não vigiam e prestam um desserviço terrível, que com a sua vida ninguém vê o brilho do Espírito na vida deles. Mas, meu irmão, você que está aqui, tem a presença de Deus, porque você está aqui não é à toa, ninguém te pagou nada. O pastor presidente no final não vai te dar uma nota de 50 ou de 100 ou de 10 por você ter vindo aqui, não. Mas aquele que está lá em cima sabe o teu esforço, sabe a tua adoração. Você está aqui comprometido com a palavra de Deus, porque você tem prazer de louvar o nome do Senhor. Louvai o nome do Senhor, desde o nascimento do sol até o ocaso. Louvai o nome do Senhor. Eu tenho 49 anos de idade, fiz agora por esses dias. E meus irmãos, eu estou muito feliz de servir a esse Deus com alegria. Servir a esse Deus nesta casa. Ter prazer de relacionar com os meus queridos irmãos. E falar e ser, e tentar ser uma bênção para a vida do nosso irmão. Sabe por quê? Porque você não sabe como ele ou ela entrou aqui. Até numa paz do Senhor, você abençoa alguém. Até no cumprimentar, até no olhar, até no aperto de mão, você é um cristão verdadeiro. Louva o nome do Senhor com a sua vida. Pastor, eu vou louvar a Deus. Louva com o seu carro, com a sua casa, com a sua família. Ou seja, em tudo que você tiver, louve o nome do Senhor. Aleluia. Quantos podem dizer amém nesse dia? Aleluia. E o salmista diz assim, olha, exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Querido irmão JV, cooperador, o nosso Deus está acima de todas as nações. O nosso Deus está, e aí tem a sua glória. O nosso Deus, a Bíblia fala que os céus é a habitação de Deus, e a terra é os cabelos dos seus pés. E eu louvo a Deus por esse salmo, meu irmão, que a partir do versículo 5, eu fico muito tranquilo com esta palavra, sabe? Você quando está lendo a Bíblia, você tem que acreditar no que está falando nesse texto. Você quando lê a Bíblia, você tem que entender que isso aqui é a boca de Deus para você. Porque quando você está lendo a palavra, meus irmãos, isso aqui é um efeito tremendo. Porque quando você pega a palavra e começa a ler, olha o que é que Deus fala com você, e através do Espírito de Deus, querido irmão Sione Célia, Deus ministra em nosso coração, e você começa a ler assim, olha, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. O que é isso, meu irmão? É preocupação de Deus a seu respeito. É preocupação de Deus. Outro dia eu estava dizendo, queridos irmãos, e eu repito, eu ratifico sempre, quando eu estou lutando, passando por adversidade, Deus não fica rindo, meus irmãos. Deus não fica rindo do alto e sublime céu, não. Quando você chora, Deus ele se compadece, por isso que ele prepara um arsenal de coisas para te ajudar, para te motivar.
Você já viu lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que fala lá dos heróis na fé? Está ali relatado os heróis da fé, para mostrar que vale a pena servir ao Senhor, como eles permaneceram, louvaram a Deus, se comprometeram. Eles são as testemunhas, meus irmãos, que vale a pena servir ao Senhor. Ali tiveram homens que pagaram um preço muito caro, pagaram o preço com a própria vida, mas não negou o nome do Senhor. E muitas vezes nós, passando por alguma adversidade, a gente começa a reclamar. Deixa eu dizer uma coisa, tem um hino na harpa que está dizendo assim, ó, em vez de murmurares, canta um hino de louvor ao Senhor, porque quando você canta e exalta a Deus, o céu se abre, a bênção de Deus vem, e você, minha irmã, meu irmão, é mais que vitorioso em nome de Jesus. Você está sentindo a graça de Deus na sua vida? Eu estou com graça de Deus de Jalma na minha vida. Por quê? Porque eu estou aqui, mas eu não mereço. Eu estou aqui, meu irmão, mas não tem nada em mim que faz eu merecer eu estar aqui, meu irmão. Mas o que é isso? É o favor de Deus, é a graça de Deus que fala assim, olha, você não merece, mas eu derramo meu amor sobre a sua vida. Você não é melhor que ninguém, mas eu te dou a minha graça para você, porque você precisa e depende da minha graça. E somente está dizendo, quem é como o Senhor nosso Deus? Ele é incomparável. Ele é incomparável. O nosso Deus é incomparável, meus irmãos. Quando eu falo de coisas, pastor Cabral, que Deus prepara para nos impulsionar, tem até as testemunhas lá de Hebreus 11, aqueles homens que venceram, mas também tem Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Sabe o que é isso? É Deus impulsionando você para vencer. De repente você fala assim, pastor, ninguém me vê. Te vê sim, irmão. Te vê sim, você tem uma história. Meu irmão, olha, sabe o que eu fico vendo? História, você tem um peso. E você sabe o que Deus vai fazer com isso? Vai usar você, com essa história que você tem, para fortalecer as pessoas. Quando Jó passou uma situação difícil, lá na altura do capítulo 4, quando Jó passou uma batalha muito tremenda, você conhece, aí um dos amigos de Jó está lá escrito, falou assim, olha, a partir do capítulo 4, você ajudou as mãos fracas, você fortaleceu os joelhos que estavam fracos. Aquilo ali retratava assim, você ajudou tanta gente, você deu palavra de ânimo para tanta gente, agora é você que está passando por essa situação, por esse flagelo? Aí fala assim, como é que vai ser a sua postura? Meus irmãos, olha, eu louvo a Deus pelas batalhas que eu já passei. Eu estava dizendo outro dia para um grupo de amigos, e eu dizia assim, olha, hoje eu entendo tudo que a gente vai passando, que a gente passou, porque Deus estava tratando de nós. Deus estava moldando o nosso caráter através das adversidades. Deus estava te preparando. E naquele momento a gente, como muito novo, reclamava. Aí Deus lá do alto sublime trono, como dizendo assim, olha, vai, que eu estou te preparando. Eu estou lidando com você, você é menino, mas eu vou te fazer um homem. Eu vou te fazer uma mulher de Deus. Eu vou te fazer um homem segundo o meu coração. E aí, meus irmãos, você vai batalhando e Deus vai fazendo. Pastor, e agora, o que eu faço com isso? Meu irmão, você não percebe, mas tem muita gente que olha para você e está se espelhando na sua fé. Você sabia disso? Tem gente que é motivado para enfrentar a luta, a adversidade por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu era solteiro, e eu e o presbítero Mauro fazer uma visita para uma irmã que estava cancerosa, uma grande irmã que foi uma das líderes do departamento feminino aqui da igreja. E eu me lembro que eu fui, e o presbítero Mauro, a gente foi lá fazer uma visita àquela irmã. Quando chega lá, aquela irmã no leito de enfermidade,
Deus levou aquela irmã, mas aquela irmã no leito de enfermidade, e Deus usou o presbítero Mauro naquele dia, eu nunca mais esqueci daquilo. E ele falou assim: olha, através da sua luta, da sua diversidade e dessa enfermidade, Deus está sustentando a fé de muita gente. E eu fiquei impactado com aquela coisa, sabe por quê? Porque é uma grande verdade bíblica. Quando você passa por adversidade, quando você crê num Deus que tudo pode, num Deus que está com você, num Deus que se preocupa com você, aí você, firmado na presença de Deus, você permanece firme. Tem gente que estava passando uma adversidade, olha só, eu não sei como ela suporta isso. Aí Deus começa a falar no coração daquela pessoa, e a sua luta, como você vai enfrentar, e você começa a ser referência para a pessoa. Você está entendendo a palavra de Deus? Você começa a ser referência para alguém. E é assim mesmo. E eu termino com o salmista dizendo assim: olha, quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está no céu e na terra. E aqui que é lindo também, que do pó levanta o pequeno e desde o monturo ergue o necessitado. Eu conheço muita gente, meu irmão pastor Fábio sempre fala sobre isso, que já passou por pessoas na rua, estava caída. Um dia eu passei aqui na antiga Volkswagen, aqui onde é o Detran, e vi um rapaz caído. Era uma festa de agosto, um rapaz caído, um menino bom, rapaz quieto, rapaz caído, bêbado na rua. E eu pensei no meu coração: meu Deus, o que será desse rapaz? Eu era um rapaz novo. Anos depois, assim, uns 3 anos depois, aquele moço se converteu numa das igrejas de Bom Jesus. Aquele moço virou um obreiro da igreja. Até hoje aquele moço serve a Deus com alegria. Sabe por quê? Porque Deus faz grandes coisas. Fica de pé, fica de pé. Deus faz grandes coisas. Que do pó levanta o pequeno e desde o monturo ergue o necessitado. Você que está em casa, você que está aqui, o que Deus fez para você? Olha de onde Deus te tirou. Olha de onde Deus te tirou. Olha o que Deus fez com você. Olha o que Deus fez com a sua família. Você está firme na presença de Deus. Olha o que Deus fez com você. Olha a história linda que Deus te deu. Deus preservou você. Aí, de repente, o diabo está falando assim: olha, não vale a pena servir a Deus. Que não vale a pena o quê? Servir ao Senhor com alegria. Não sirva a Deus com murmuração. Sirva a Deus com alegria. Sirva a Deus com alegria. Eu tenho uma palavra vinda do céu para você. O momento agora, o caminho de chegada está mais perto, meus irmãos, do que você se retroceder. Pastor, eu quero voltar. Não volta não, porque agora você se distanciou muito. Agora você está mais perto agora. Você está mais próximo. Está quase chegando. Está quase. Espera mais um pouco mais de tempo. Aquele que há de vir virá, não tardará. Um pouco mais de tempo. O diabo está falando na sua mente assim: olha, é hora de você abandonar. Que hora nada. É hora de você prosseguir. É hora de você ficar firmado. Por quê? Porque Deus te levantou. Porque você é pequeno. Deus te fez grande. Ah, pastor, eu sou pequeno. Eu também sou pequeno. Mas mesmo eu com a minha pequenez, Deus me fez grande. E olha eu aqui, para quê? Para exaltar o nome do Senhor. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Todos nós temos uma responsabilidade. E eu quero falar com você aqui nesse culto da melhoridade. O que você vai fazer com a unção que Deus te deu? O que você vai fazer com a sabedoria que Deus te deu? O que você vai fazer com o dom que Deus te deu? O que você vai fazer com o talento que Deus te deu? Ontem eu estava falando sobre isso, Djalma. O que você vai fazer, querido irmão, com o talento, com o dom que Deus te deu? Você pode decidir: ou enterra o talento,
ou trabalha o talento. Em todas essas coisas, Deus vai te pedir conta. Levanta o pobre do pó. Para que ele faz isso? E desde o monturo ego necessitado, ele trabalhou com você. Sabe por que você está aqui? Porque Deus levantou você, pobre do pó. Você não era ninguém, você era para dar errado. Já tinham falado que você ia dar errado. Já tinham lá colocado no livro que você não seria ninguém. Já tinham lá falado que você ia dar errado, a sua vida não ia prestar, você ia ser como os demais. Olha você aqui, por que não deu errado, diaconisa Leomi? Porque tem um Deus no céu. Porque tem um Deus, levante a sua mão para o céu assim. Porque tem um Deus no céu. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor está conosco. Como foi lido aqui nesta manhã, o Senhor dos Exércitos está conosco. Nós viemos aqui te adorar, Senhor. E quem é como o Senhor nosso Deus, que se curva? Quem é como o Senhor? Nossa gratidão a Ti, Senhor, por ouvir a Tua voz e porque Tu és incomparável, Tu és grande. Leva-nos em paz aos nossos lares, guarda, ó Deus, as famílias dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, desse tempo, ó Deus, de estruturação, de organização. Ó Senhor, o nosso culto da melhor idade, Senhor, que o Senhor levante outros voluntários também, que possam estar ajudando, trabalhando, tocando, ó Deus, trabalhando, ó Deus, nas transmissões, ó Deus, nos bastidores, em todos os aspectos. Nós precisamos da ajuda do Senhor e que o Senhor toque em outros que possam também se levantar para essa obra. Os nossos irmãos que estão enfermos, ó Deus, os nossos irmãos que estão hospitalizados, nesse momento, Senhor, de aumento, ó Deus, de tantos casos que assolam nossa cidade, Senhor, que o Senhor possa cuidar do nosso povo, ó Deus, os irmãos, guarda, dê saúde, livra do mal, e que esse tempo seja um tempo, Senhor, de cuidado da parte do Senhor para conosco, Pai. Ó Deus, logo mais teremos o culto, se o Senhor nos permitir, e nós te pedimos que o Senhor fique conosco e receba a nossa adoração, que a Ti entregamos em nome de Jesus. Amém. Estenda a mão para frente. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.